Estamos ao vivo. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, internautas. Estamos aqui com o Marcelo na noite de hoje. Quinta-feira, noite especialista na nossa casa, né? O nosso grupo espírita Estados Unidos, nosso querido Sabará. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui. Muita gratidão, muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos, né? Agradecemos muito, né, por poder compartilhar conosco o seu estudo, o seu conhecimento, né, que as vibrações de mais alto possam estar com você aqui, que nós possamos vibrar para que a palestra da noite de hoje ocorra da melhor forma possível. Né, a net, pelo menos a minha do lado de cá, né, está um pouco instável, né, se estiver travando aí, pessoal, me desculpa, né, mas está além das nossas forças. Então, eu vou falar o mínimo possível aqui, né, mas já tem gente aqui conectada, né? A Leidmar está dando boa noite aqui, Leidmar Vital, boa noite, Leidmar. Já temos seus companheiros aqui conectados conosco. Nós vamos aqui a nossa prece, né? Vamos nos conectar a mais alto e passar para o Marcelo, que vai falar sobre o tema da gente de mansidão e irritabilidade. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso pastor, ao nosso condutor, aquele que está conosco desde idas eras, desde o princípio do orbe, que possamos, Senhor, sermos todos dignos do trabalho que nos propomos a fazer, que as bênçãos de mais alto, que os bons estejam conosco na noite, que o nosso coração se abra, que a nossa mente se abra, para a luz que vem de mais alto, para os novos conhecimentos, que o consolo também chegue a nós, devido a tempos tão difíceis que a todos está atingindo, que possamos, Senhor, estarmos dispostos a ver no nosso semelhante o caminho do nosso crescimento. Assim seja. Então, muito bem, Marcelo, boa noite, bom estudo. Podemos começar? Então, vamos lá, pessoal. Muito boa noite a todos, né? Novamente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós temos a oportunidade de falarmos de um tema que não é muito comum, né? Nós falarmos, apesar de que nós sempre acabamos tangenciando esse tema, quando falamos do Evangelho do Mestre Jesus, mas é muito pertinente falarmos sobre a questão da mansidão e irritabilidade, porque estas são experiências pelas quais todos nós, vinculados à existência humana, acabamos passando nas nossas existências humanas. Então, é bastante apropriado falarmos sobre estas vivências, sobre essas dificuldades, sobre esses desafios, né, que nós passamos, e dentro da casa espírita não é diferente. Nós somos pessoas, somos seres humanos, amamos, sofremos, somos cidadãos, somos pessoas que vivemos no século em que vivemos, estamos aí, estamos vinculados à época em que vivemos, ao país em que vivemos, a situação que todas as pessoas vivem e, portanto, estamos na chuva, igual a todo mundo, enfrentamos as mesmas dificuldades. Portanto, estamos também sujeitos a nos irritarmos, estamos também sujeitos aos desafios do dia a dia, por que não dizermos, né? Muitas pessoas, às vezes, se admiram, e eu não sei por que fazem isso, mas elas se admiram do espírita ficar irritadiço, do espírita ficar irritado e, às vezes, perder as estribeiras. Ora, quem foi que disse que ser espírita era passaporte para a santidade? Quem foi que disse que, pelo fato de ouvirmos as letras do Evangelho, estaríamos automaticamente banhados de luzes imperecíveis que nos transformariam de forma mágica e automática em seres iluminados por definição e imunes às dificuldades do mundo? Não. Temos corpos físicos, temos necessidades, temos as mesmas necessidades de todos os demais, os mesmos medos,
as mesmas dificuldades e, portanto, estamos com os mesmos desafios. Então, é bastante apropriado falarmos acerca desses mesmos desafios aos quais todos nós estamos vinculados. Mas é claro que o Evangelho de Jesus, ele nos traz ferramentas. O Evangelho de Jesus, na verdade, ele nada mais é do que uma caixinha de ferramentas, que nós vamos aprendendo, né? É uma caixinha de ferramentas, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus são essa caixinha de ferramentas que nós vamos adquirindo à medida que vamos estudando, à medida que nós vamos ouvindo dentro da casa espírita as palestras, à medida que nós vamos lendo os livros, que nós vamos nos inteirando dos princípios fundamentais da doutrina, que nós vamos nos inteirando das máximas da doutrina, vamos ouvindo a voz da espiritualidade, vamos nos familiarizando com os conceitos da doutrina, nós vamos interiorizando, vamos introjetando os conceitos, e isso vai sendo colocado dentro da nossa caixinha como que ferramentas. É por isso que nós não somos transformados automaticamente. A ferramenta está lá, mas não quer dizer que você se transformou na solução. A ferramenta está lá, né? A exemplo de uma caixa de ferramentas, quando você tem um prego para pregar, você não consegue, simplesmente com o poder do pensamento, mentalizar e aquele prego se autoprega. Não. Mas aí sim, você, se tem uma caixinha de ferramentas, vai lá, abre a sua caixinha de ferramentas, pega o martelo e prega. Você usa uma ferramenta que você tem eficaz para aquele fim que era, a princípio, um problema, que era, a princípio, uma dificuldade, mas que agora você aplicou a ferramenta correta para solucionar. Você tinha a ferramenta, sabia qual que era, soube utilizá-la e solucionou o problema. Então, a doutrina do Cristo, ela vai nos servindo de uma caixa de ferramentas cada vez mais eficiente, cada vez mais cheia de ferramentas eficazes, para que nós possamos aprender a lidar com as situações às quais nós estamos vinculados, às quais nós inevitavelmente estaremos vinculados pelo simples fato de estarmos encarnados, né? Pelo simples fato de estarmos encarnados, estamos, sim, ligados a uma série de coisas. E já falei essa palavra aqui algumas vezes agora, mas são desafios. Nessa época de pandemia, por exemplo, em que a gente acabou ficando estamos ainda, né, muito presos, né, dentro de casa. Quem tem filhos, por exemplo, sabe a questão das crianças em casa, como que essa questão da irritabilidade está presente, né, em todos os lares. A gente vê isso, a ansiedade das crianças, a ansiedade das mães, dos pais. A gente teve que trazer para dentro do lar a função, muitas vezes, de professor, né? Muito embora o desdobrar dos próprios professores nas aulas online, inevitavelmente os pais têm que estar ali do lado, ajudando no processo do estudo da criança, e a própria criança, muitas das vezes, não está diretamente interessada, às vezes, no estudo, então naquele dia não quer participar, e aí o pai e a mãe ficam irritados, e fica irritado com a escola, e fica um estresse danado. Isso tudo é apenas um dos aspectos que a gente percebe claramente. As famílias irritadas entre si, e as pessoas irritadas umas com as outras, no trabalho, online, por aí vai. Eu não preciso ficar listando para vocês uma série de problemas que vocês mesmos já estão cansados de saber que estão afetando os lares de todas as pessoas pelo mundo afora. Por isso é que nada mais oportuno e nada mais atual do que um tema como este, por exemplo. Boa noite a todos, boa noite para Simone, né? Amém, Simone, muito obrigado, tá? Então, nada mais apropriado do que falarmos sobre isso. Mas vamos tentar aprofundar um pouco nisso daqui, porque falarmos simplesmente sobre irritabilidade e mansidão, sobre a ótica humana do dia a dia, nos deixa num nível
a gente poderia bater esse papo, conversar sobre as irritações do dia a dia, mas isso não seria uma palestra espírita, isso seria um bate-papo, simplesmente, mas não traria o grau de aprofundamento que a gente quer aqui hoje, porque a gente quer, né, a gente quer aqui hoje, como é uma palestra espírita, como é um estudo feito numa casa espírita, nós queremos dar um enfoque, queremos dar um holofote que a doutrina espírita dê para nós a esse respeito. Ora, como é que nós espíritas devemos encarar essa questão da irritabilidade e, principalmente, não da irritabilidade, mas da mansidão? Porque Jesus falou para nós sobre isso. Se nós formos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus começa a falar para nós no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças, exatamente a quinta, né? Tanto é que está lá no versículo 5º do capítulo 5, Jesus fala, né? Então, o Sermão do Monte, ele começa falando assim, olha, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, é a terceira bem-aventurança, tá? É o versículo 5º, mas é a terceira bem-aventurança. Ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aqui tem algo importante, tem algo interessante, porque lá logo na terceira bem-aventurança, Jesus está querendo dizer o seguinte. Aliás, o Sermão da Montanha é muito interessante, porque se nós pensarmos naquele dia, no que estava acontecendo naquele dia, Jesus viu que a multidão estava reunida e fez aquele que é reconhecido por todos os estudiosos do cristianismo como a mais bela preleção, a mais bela e mais completa preleção e filosófica preleção feita por Jesus aqui na Terra e, claro, por qualquer outro filósofo, por qualquer outro mestre ascensionado de qualquer outra vertente religiosa. O Sermão do Monte é considerada a peça mais importante de elevação espiritual jamais proferida. E ela começa com as bem-aventuranças. Então, se a gente pensar bem na cena, Jesus estava lá vendo a multidão e ele resolveu falar com aquelas pessoas. E vendo que eles estavam ali prestando atenção, porque eles estavam de pé, Jesus se assentou para que eles pudessem ouvi-lo. E o silêncio era completo. E ele olhou para eles e falou o seguinte, gente, vamos falar de felicidade. Vamos falar de felicidade, porque eu sei que vocês estão em busca de felicidade. A felicidade está nos pobres de espírito, naqueles que têm o espírito pobre, porque eles, né? Porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala pobre de espírito, ele naturalmente usou uma expressão lá em hebraico que significava as pessoas de espírito vazio, mas não é espírito vazio como a gente entende no português. Mas eram pessoas que têm o espírito leve, pessoas que não têm o espírito carregado por 1000 conceitos ou por 1000... Eram pessoas que têm o espírito leve de todos os conceitos e preconceitos. Aí depois ele fala, né, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, todo choro, ele tem uma razão de ser, tem uma razão de ser anterior, mas essa razão de ser, ela está em resolução em si mesma. Ela é, ao mesmo tempo, o efeito, mas ela é a causa da felicidade futura. Então, ela traz em si entre aspas, punição ou expiação, mas ela é a causa da solução. Ela é o efeito que sucede uma causa anterior, mas ela é a causa que antecede o sucesso posterior. Ela é o prenúncio do resgate, ela é o prenúncio
do nascer do sol. Ela é o prenúncio do sol renascendo após a tempestade. Então, aquele que chora, na verdade, ele é feliz, porque ali está se esgotando todo o processo expiatório dele. Aí, no terceiro momento, ele fala assim: felizes são as pessoas mansas, porque elas herdarão a terra. E aí ele faz um caso especial das pessoas que ele considera como mansas. Aí que nós precisamos entrar um pouco no conceito do que é mansidão e do que é irritabilidade. Primeiro vamos entrar no mais simples para nós, que é o conceito da irritabilidade, porque eu sei que o conceito de mansidão ele é difícil. Ele é difícil para nós. Nós temos uma imagem do manso meio antipática. A gente tem uma ideia do manso como sendo uma pessoa muito passiva, sabe? O manso para nós é uma pessoa covarde, é uma pessoa que se deixa estapear, uma pessoa que foge dos desafios, que foge dos embates, né? Assim, não tem aquela célebre frase que a gente fala muito, que a gente fala assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas quando eu entro, eu dou uma boiada para não sair, né? Não é verdade? Essa é uma expressão que é a antítese da ideia do manso, da mansidão, porque a gente acredita que a mansidão é um sinal de fraqueza. Por que isso? Primeiro, porque então a gente tem que analisar a questão da irritabilidade. De onde é que vem a irritabilidade humana? Quais são os fundamentos? O fundamento da irritabilidade humana, ela vem de aspectos instintivos, tá? Isso tudo, na verdade, tem a sua origem no nosso processo de autopreservação. É um processo natural, é um processo normal e natural da espécie humana e de todas as espécies animais, o processo da autopreservação. Para preservar-se, todas as espécies desenvolveram mecanismos de defesa, né? É um processo de seleção natural. Não é à toa que nós chegamos até onde chegamos. Tudo em nós foi desenvolvido com um único... Tudo em nós que eu digo, gente, na nossa espécie, tá? Na nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Entendam que eu vou separar aqui agora dois tipos de evolução, duas linhas evolutivas. Uma linha evolutiva é a linha do espírito, daquele espírito que está evoluindo utilizando-se a espécie humana. Sou eu, é você, nós somos espíritos. Outra linha evolutiva é a evolução da espécie humana, tá? Então, agora eu estou falando da evolução da espécie humana, enquanto espécie biológica. Essa evolução da espécie, né, nos é explicado por uma das correntes estudiosas aí, científicas, que, através da seleção natural, as espécies foram se sucedendo e foram aquelas que tiveram mais sucesso prevalecendo umas sobre as outras. Mas elas tiveram mais sucesso mediante a sobrevivência, e por isso elas guardaram geneticamente as melhores condições umas sobre as outras. Então, este processo, na verdade, privilegia as melhores condições, né? Por exemplo, os mecanismos de defesa diversos, eles vão sendo sucedidos. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que os nossos parentes mais próximos dos primatas, né? Porque nós fazemos parte do grupo dos grandes primatas. O ser humano é um dos 5 grandes primatas. Nós fazemos parte do galho, né? Tem os primatas que têm vários galhos, né? Tem os macaquinhos menores, tem os outros menorzinhos, miquinhos, aquela coisa toda, e tem um ramo que são os grandes primatas. Dos grandes primatas tem 5, que são os grandes primatas, que são o gorila, o chimpanzé, o bonobo, o orangotango e o homo, a espécie do homo, que depois teve várias ramificações, né? Homo habilis, homo isso, homo aquilo, né? Até que virou... Aí teve o homo de Neandertal, o Australopithecus, e foram se sucedendo, o Cro-Magnon, até que criou-se o Homo sapiens, e o Neandertal coexistiu com o Cro-Magnon durante uma época, depois o Homo de Neandertal
foi extinto, ficou só o Homo de Cro-Magnon, e hoje em dia nós temos a espécie Homo sapiens sapiens, que somos nós, que é o topo da cadeia alimentar. Mas então nós guardamos similaridade com estes 5 primatas maiores. Por exemplo, a nossa genética, ela confere em 97% com a genética do chimpanzé. Nós podemos, inclusive, fazer transfusão de sangue para o chimpanzé e vice-versa, de tão similar que é o nosso parentesco. Mas então, vocês já repararam que há uma diferença fundamental entre nós e eles? Por exemplo, um chimpanzé, ele é pequenininho, mas um chimpanzé, ele é muito mais forte do que um homem, por exemplo, adulto. Um chimpanzé, ele tem a força de 5 homens, né? Um gorila nem se fala, um gorila é muito mais forte do que um homem forte, por exemplo, um gorila é muito mais forte. Ora, então o que aconteceu? Na realidade, foi um processo de desenvolvimento. Parece que a nossa espécie vacilou, né? Mas não é isso, não. É porque as fibras da nossa musculatura, elas são longas. E as fibras da musculatura do chimpanzé, do gorila, elas são curtas. Então, eles têm grande força, mas eles têm grande força para pouca desenvoltura. Então, por exemplo, o chimpanzé, ele tem muita força para quebrar coisas, quebrar bambu, que eles usam muito para comer. Mas o chimpanzé, ele corre daqui até ali e acabou. Ele não consegue correr grandes distâncias. Os nossos ancestrais já privilegiaram o inverso. Eles privilegiaram correr grandes distâncias. Como eles desenvolveram ferramentas, eles precisavam correr grandes distâncias. Por quê? Eles corriam atrás dos antílopes com a lança ou com o arco e flecha, até que o antílope cansava e eles o flechavam ou lançavam nele e caçavam. Isso era muito mais eficiente do que o que os gorilas ou do que os chimpanzés conseguiam fazer. Então, a nossa espécie acabou desenvolvendo outras habilidades, tudo isso faz com que as espécies vão se desenvolvendo diferentemente. Mas isso é só uma curiosidade, tá, gente? Por que eu estou falando isso aqui, se o tema é irritabilidade? Porque a irritabilidade é um desses mecanismos de defesa que a gente acaba desenvolvendo também. Porque o medo, na verdade, está na fonte, está na origem da questão da irritabilidade. Quando a gente fica irritado, na verdade, a origem disso é a secreção de hormônios, né? É a secreção de cortisol e de adrenalina, que são hormônios que servem para nos preparar para a fuga ou o combate. Quando nós nos sentimos ameaçados por qualquer coisa, por um mal real ou imaginário, imediatamente o nosso sistema mais primitivo comanda a secreção, comanda o disparo desses hormônios que são o cortisol e a adrenalina, para nos preparar para correr ou bater. É correr ou bater. Ou eu vou ter que lutar, ou eu vou ter que correr. Isso é uma coisa bastante antiga em nós. Isso vai me preparar. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu coração acelere, vai fazer com que o meu ritmo, a minha pressão arterial aumente, vai fazer com que os pelos dos braços ericem, os nervos fiquem à flor da pele, porque isso tudo é importante na hora da briga, na hora da luta, né? E isso era importante no início da nossa colonização aqui no planeta. Só que isso daí, constantemente sendo acionado, gera estados patológicos terríveis, terríveis. Vou contar uma historinha para vocês, já que a gente está falando aqui, né, de homens das cavernas e tudo mais, que explica muitas coisas, gente. Interessante a gente saber dessas coisas, né, dos mecanismos de defesa. Dizem que há 70 mil anos atrás, a espécie humana estava passando por um período de extrema dificuldade aqui no planeta Terra. Era uma época mais uma das épocas de
degelo, né, aquelas dificuldades todas climáticas que o planeta passava e tudo, e a espécie humana, ela era contabilizada, há estudos que dizem que podia ser contabilizada na quantidade de 6 mil indivíduos. Nós éramos cerca de 6 mil indivíduos apenas no planeta inteiro, ou seja, nós éramos uma espécie à beira da extinção. E éramos uma espécie à beira da extinção sem recursos tecnológicos, praticamente, morando num planeta em que tudo queria nos matar. O clima queria nos matar, os outros animais queriam nos matar, tudo queria matar a gente. E aí eu pergunto para vocês, quem que sobreviveu nessa época? Eram os nossos ancestrais que gostavam de ver a beleza das flores, que gostavam de sentir o perfume das flores, eram aqueles que gostavam de ver a beleza, ficava admirado de ver uma flor ali, chegava perto para cheirar, ou era o ancestral desconfiado, que olhava uma flor e olhava de longe e via o leão debaixo da flor? Então, na verdade, pelo processo de seleção natural, nós fomos privilegiando aqueles que viam problemas em todos os lugares, que viam perigo em todos os lugares. Aqueles ancestrais nossos mais desconfiados, aqueles mais que tinham medo de tudo, que viam perigo e viam problema em todos os cantos, que tinham medo do escuro, que se precaviam e tudo mais, foram os que acabaram sobrevivendo e deixando a sua genética para a posteridade. Entenderam, portanto, de onde é que vem essa sua mania de ver problema em tudo? Entendeu de onde que vem, então, essa sua predisposição de ver sempre o lado pior das coisas? É um comando que já está automático na sua cabeça, de sempre pensar que o pior ainda está por vir? Na verdade, de onde vem isso? Vem, na verdade, de eras pregressas. Só que hoje em dia, nós não somos mais só 6 mil, e nem há um leão debaixo de cada flor. Então, as coisas mudaram. Mas como comandar o meu processo natural para que ele não fique continuadamente acionando este processo? Ainda mais que hoje em dia os perigos não são mais o leão, mas os perigos acabam aparecendo. Eu vou para uma reunião, eu me sinto ameaçado. Quando eu me sinto ameaçado porque vão criticar o meu projeto, ou vão criticar o relatório que eu fiz, ou vão criticar a roupa que eu costurei, ou vão criticar a comida que eu fiz, ou meu filho não está comendo nada, porque falou que a minha comida está ruim, ou minha mulher não para de reclamar. O que dispara em mim o tempo todo? Dispara, na verdade, problema, e isso, na verdade, dispara o medo, isso dispara o cortisol, a adrenalina, a pressão sobe, irritabilidade. Ao longo da vida, a gente vai aguentando as pontas. Ao longo da vida, a gente vai conseguindo lidar com isso. Nós vamos conseguindo lidar com isso. O corpo vai administrando isso. Mas a grande verdade é que a máquina vai fadigando. A máquina vai fadigando e chega uma hora em que ela já não dá conta mais. Ela administra esses bombardeios diários de adrenalina e de cortisol e de tudo mais. O ser humano, ele aprende a lidar com isso, mas chega uma hora que a máquina vai cansando. É por isso que nós vamos ver, então, que a gente vai chegando numa certa idade, né, 50, 60, 70 anos, a pressão começa a alterar, começa tudo, porque já está estressando já o sistema, já não está aguentando controlar mais. Aí a gente tem que começar a tomar remédio, essas coisas todas, para ajudar no funcionamento. Agora, como é que isso se deu? Por onde que está essa irritabilidade? Muita gente fala, né? Muita gente, o pessoal, o conselheiro aí o conselheiro aí que sabe tudo, né? A gente tá rodeado de gente que sabe tudo, né? Não sei se vocês já repararam. Eu inclusive, não quero ser mais um aqui hoje, porque eu também estou com problema de pressão alta, também tenho os mesmos probleminhas. Não precisa achar que é diferente comigo, não. Eu também estou na mesma luta que muitos de vocês, tá? Mas isso aqui vale para mim. O estudo é para mim também, tá certo? De onde que vem isso? Isso vem, na verdade, do medo.
Nós precisamos aprender a lidar com esse medo. E este medo, ele vem da nossa falta de fé. Ele vem da nossa falta de confiança de que existe uma espiritualidade, de que existe de fato um Jesus que olha por todos nós e que nos protege o tempo todo. Qual é um recurso bastante eficaz nesse sentido? A prece, a fé, o amor. Opções, nós precisamos ter opções de descarga dessa adrenalina. Precisamos que a nossa vida não seja pautada simples e tão somente na resolução de problemas. Aí entra uma coisa muito importante, que é o seguinte: a síndrome do super-homem ou da Mulher Maravilha precisa acabar. A gente acha mesmo que nós somos o super-homem, nós somos a Mulher Maravilha. Não, se não é eu nessa família, ninguém, né? Aham, tá. Tome muito cuidado com isso. Eu tive um ex, ainda faço alguns trabalhos com ele, é um grande amigo que eu desenvolvi. Ele me falava assim: Marcelo, nós temos que aprender a desligar um pouquinho. Não aprendemos não, tá, gente? Nem eu, nem ele. Ele ainda continua estressado até hoje. Mas ele falava isso já há alguns anos atrás. Nós temos que aprender a desestressar, porque se a gente morrer, na segunda-feira, vai uns 2 ou 3 no nosso enterro, porque não dá para sair todo mundo também, porque aqui a empresa tem que continuar rodando. Vai uns 2 ou 3, e na terça-feira continua do mesmo jeito, os ônibus não vão parar de rodar. E é verdade. Nenhum de nós, todos nós somos importantes, mas nem tanto assim. Nós não somos, de fato, tão importantes assim como a gente acha que é, né? Então, não justifica também esse sacrifício todo que a gente faz. A gente acha que vai ser reconhecido por todo esse sacrifício, mas não vai, e nem deve ser mesmo, não, porque cada pessoa tem a sua vida. Não há razão de ser para que alguém se sacrifique para que os outros falem: realmente, parabéns, morreu, mas foi um herói. Que é isso? Que adianta? Uma placa? Uma medalha que você quer? É só isso? Então, assim, a gente precisa, na verdade, aprender a viver bem, aprender a viver a nossa vida e ter a luta. Eu me lembro eu acho que é no livro Paulo e Estevão, que Paulo fala com Tiago Menor uma frase interessante. Paulo estava indo preso para Roma, onde ele sabia que seria executado. E ele fala assim para Tiago, eu falei Estevão, né? Ele fala para Tiago, ele fala assim: Tiago, eu estou satisfeito, porque eu sei que eu vou ser sacrificado lá, mas é grande a minha alegria de saber que eu vou ser sacrificado em nome do Cristo. Aí Tiago dá uma nele, sabe? Tiago fala com ele assim: Paulo, é bom a gente saber que a gente pode ser sacrificado em nome do Cristo, mas mais heróico do que ser sacrificado pelo Cristo num único momento são aquelas pessoas que são sacrificadas pelo Cristo a vida inteira. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, dar a vida num momento apoteótico ali, no circo romano, tudo foi heróico, foi. Mas, na verdade, o grande desafio não é esse, não. O grande desafio é você, no dia a dia, dar um pouquinho de si a cada dia. É continuar lutando, né? Sem ter esse grande momento heróico. Quer dizer, não vai sair nos jornais, não vai sair em lugar nenhum, mas você vai continuar lutando, vai ter sua vida e vai se preservar para continuar lutando. Quer dizer, esse é o verdadeiro heroísmo. Então, a gente tem que se preservar dessa irritabilidade. Essa irritabilidade, ela vem, muitas vezes, do medo, né, Agora, uma situação que a gente precisa aprender a diferenciar é o que é raiva, o que é estresse e o que é irritação. A raiva e a indignação, prestem bastante atenção nisso, a raiva e a indignação são sentimentos. E como sentimentos, eles são perfeitamente naturais e normais. A raiva, a indignação, isso é normal, gente, é natural. É natural que você tenha raiva da sua família,
Natural que você tenha raiva do seu marido, que você tenha raiva do seu filho, da sua mulher. Isso é natural. Como também é natural que você tenha raiva hoje e amanhã você esteja enchendo ele de beijo. Ora, ninguém é obrigado a ficar com raiva para sempre porque fulano fez aquilo que fez anteontem. Ninguém tem que ficar guardando mágoazinha para poder jogar na cara depois, não. Fiquei com raiva, sim, daquilo que você fez, mas vem cá que eu te amo. Pronto, acabou. Não vamos ficar guardando nada, não. A raiva é normal. O sentimento de indignação contra A ou B, contra o governo, contra o que quer que seja, é normal. A gente tem esse direito, né? Fiquei com raiva do meu time que perdeu, fiquei com raiva de fulano que fez isso errado. Tudo bem, tudo bem. A raiva vem e passa. É um sentimento normal que vem e passa, tá certo? O estresse já é diferente, porque o estresse não é um sentimento. O estresse é um processo, um efeito acumulativo de desgaste. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou estressada, isso é um pouco mais grave, porque a pessoa está estressada, significa que ela está sofrendo de um processo como é que a gente fala? De erosão. É como se uma coisa, ou pequenas raivas, ou processos, porque a raiva, na verdade, ela é um sentimento que não é agradável, é claro, mas ele bate e vai embora, faz parte da gama de sentimentos que a gente tem. Ela não é destrutiva, não. Mas se uma quantidade de sentimentos, se um tipo de sentimento que a gente vai tendo rotineiramente começa a erodir, começa a cavar buraco nas suas resistências e começa a esboroar as suas resistências, você vai começando a apresentar fissuras nas suas estruturas. Você começa a apresentar falhas no funcionamento dos sistemas. E isto é o que caracteriza o estresse. Essa palavra, na verdade, ela não é originária da medicina, não. Essa palavra é originária da engenharia, da física, na verdade. O estresse é uma palavra em inglês, né? Na verdade, ela é a tensão. Estresse significa tensão. E ela vem exatamente pelo sofrimento que os materiais sofrem, pelo tensionamento que os materiais sofrem quando são solicitados por esforços repetitivos, que vão minando a resistência daquele material. Então, o estresse faz com que a resistência daquele material vá diminuindo e de forma irreversível. Então, aquele material vai perdendo a resistência dele e nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então, assim também como nos materiais, adotou-se esse conceito na parte da medicina para entender que os seres humanos também vão ficando estressados e nós vamos apresentando sintomas cada vez mais graves, como depressões, como gatilhos depressivos, como diversos processos de irritabilidade. A irritabilidade, na verdade, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de um pedido de socorro que seu corpo está fazendo. Ela é um pedido de socorro que seu corpo está apresentando. Dores diversas, dores de cabeça, tonteiras, e diversos outros sinais que o corpo começa a dar. Ora, o que fazer? Procurar ajuda médica, procurar ajuda psicológica, procurar ajuda espiritual também. E o que é? Eu falei que eram 3 conceitos: a raiva, que é normal, o estresse, que já é um processo acumulativo de desgaste, e a irritação. A irritação, ela já começa a ser um processo patológico. Quer dizer, aquela pessoa que é irritadiça constantemente, já é uma pessoa que já está num processo de processo crônico de desgaste. Ora, como lidar com isso? Como lidar com isso? Há várias causas que podem causar isso, tá, gente? Não adianta a gente falar que é só um processo que se resolve com palavras, não. Muitas das vezes não é só palavras. Não adianta a pessoa falar para outra assim, pô, sai dessa, olha como sua vida é boa, isso daí. Muitas das vezes a pessoa está num processo depressivo, a pessoa está num processo de estresse e tudo mais, é porque está faltando medicação mesmo.
ela precisa consultar um médico, precisa consultar, às vezes, um psiquiatra, olhar com um psicólogo, porque pode estar faltando um suplemento de vitamina mesmo. Muitas vezes é uma glândula tireoide que pode estar trabalhando mal, uma glândula qualquer outra que pode estar trabalhando mal. A vitamina D da pessoa está muito baixa, ou então a glândula que produz, sei lá, cortisol está desregulada, qualquer uma outra. É necessário olhar assim, porque isso tudo afeta o processo de humor, afeta várias coisas. Então tem que olhar isso, porque a gente acha, não, eu me controlo. Não controla, não. Se tiver faltando um suplemento, você estará com a máquina debilitada. O espírito, ele é forte, mas é como um rádio quebrado. O rádio quebrado, por mais boa intenção que a estação de rádio tenha de transmitir uma música bonita, o radinho vai ficar lá. Não está transmitindo direito. E você não vai escutar música bonita. Assim também as pessoas não vão escutar música bonita de mim se eu estiver com o meu radinho quebrado, que é o meu corpo físico. Então, cuidar do corpo físico é muito importante, sim. Aí vem aquelas velhas recomendações de sempre, né? Alimentação saudável, como é que fala? Atividades físicas. E eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre atividade física também, tá certo? Agora, o que é a mansidão? O que é ser manso? Uma coisa que é interessante é que a gente faz uma diferenciação entre autocontrole e autocastração. São duas coisas diferentes. Autocontrolar-se não quer dizer autocastrar-se. Muita gente confunde, né? Muita gente confunde com a pessoa ter autocontrole com ela se anular. E lembre que eu disse para vocês que o processo de ter raiva, de se indignar é um processo natural, um processo normal? Pois muito bem, eu posso muito bem me irritar, mas o problema, na verdade, não está na irritação, não está na raiva, o problema está na continuidade da raiva. Na verdade, o problema maior da irritação não está exatamente nem na irritação em si, mas está na ruminação do processo. Essa ruminação não é da raiva, essa ruminação é do processo mental. Essa ruminação não é da raiva, não é do sentimento de indignação, é do processo mental. Percebam se não é assim. Percebam se a pessoa ansiosa, e se algum de vocês é ansioso, você vai identificar isso que eu estou falando. Se você, quando se identifica ansioso, não é porque você está pensando 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Identifique isso. Identifique isso. Na hora que você está ali num processo de ansiedade, que você mal respira, que você mal não está cabendo em si, se você tirar uma foto daquele momento ali do seu cérebro, você irá identificar que você está pensando em fulano que falou aquilo com você aquele dia, ao mesmo tempo que você está pensando na conta que você tem que pagar, ao mesmo tempo que você está pensando que amanhã você tem que levar o menino não sei aonde, ou então ao mesmo tempo você está pensando que amanhã cedo você tem que sair porque tem que trocar o pneu do carro, você está pensando em 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, é o processo da ruminação que faz com que você se identifique deslocado da capacidade de controle. E isso leva à ansiedade. Esse deslocamento da sua realidade, porque, é claro, você sabe que a sua capacidade é a de fazer uma coisa só. Ninguém é capaz de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que fala, né? Não, eu sou capaz, eu faço 1000 coisas, não faço. Só faz uma. Se você for beber água, é beber água. Você não consegue beber água e assobiar. Não tem jeito. Você tem que parar de beber água para assobiar. Tem que parar de assobiar para beber água. Não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo. E isso gera um descompasso. Porque eu fico... e aí gera um outro descompasso pior, porque eu fico pensando muita coisa, e aí o que eu gero em mim mesmo? Uma outra ansiedade, que é de que eu tenho 1000 coisas para fazer, mas eu não faço nenhuma delas, gastando toda a energia pensando nas coisas que eu tenho para fazer.
E às vezes eu passo o dia inteiro só pensando nas coisas que eu tenho para fazer. Então, o que é ser manso? Esse é que é o grande desafio. O manso, na verdade, ou a mansidão, pelo menos pelo que eu penso, que é o que Jesus nos fala, e por isso que ele fala que esse camarada é feliz, porque esse camarada herdará a terra. O manso é aquela pessoa que conseguiu se amansar, conseguiu se dominar, que conseguiu se controlar, que controla a si mesmo. Agora vocês entenderam por que Jesus falou que feliz é o manso, porque este herdará a terra? Pensem a pessoa que está vendo, que está pensando 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, identifica que está pensando 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, controla esse processo, interrompe 3 e fica com um pensamento só. Imagina o controle que essa pessoa tem. Esse é o manso. Por isso é que essa pessoa é tranquila, é centrada. Agora, imagine uma pessoa que consegue manter esse estado o tempo todo. Manter este estado o tempo todo. Sempre centrada, sempre sem ansiedade, sempre tranquila. Vivendo sempre no tempo em que ela está realizando, sentindo-se realizada, sentindo-se feliz por estar realizando, vendo os resultados do seu trabalho, vendo os resultados das coisas que faz, sorrindo para todas as outras pessoas. Pois é, a gente vai vendo que, na verdade, Jesus tinha razão quando ele dizia isso. Autocontrole, autocontrole. Essa pessoa, ela tem autocontrole. Mas não quer dizer autocastração, porque o manso que a gente pensava antes era aquela pessoa que se castrava, aquela pessoa que se negava às coisas, né? Aquela pessoa que não desejava nada, ou seja, aquela pessoa que se negava a tudo, que deixava que todos os outros passassem na frente dela, que todos os outros tivessem precedência sobre ela. Não, não é isso. Não é isso. Ela não. Ela entende que nem sempre será ela o centro das atenções. Ela entende que nem sempre será ela que será a primeira da fila. Mas ela entende que muitas vezes será ela a primeira da fila. E quando for ela a primeira da fila, naturalmente ela será a primeira da fila. Ela entende que nem sempre será feita a vontade dela, mas que algumas vezes será feita a vontade dela. E quando for, ela fica feliz. Agradece a Deus e pronto, segue adiante. Ela entende que nem sempre Deus atenderá às preces dela do jeito que ela pediu, mas às vezes atenderá. E quando atender, joia. Quando não atender, ela vai entender ou buscar entender o que Deus queria dizer com aquilo. E vai entender e vai falar, danadinha, agora entendi. Ficou melhor mesmo, o senhor tinha razão. Ficou melhor mesmo, o arranjo era melhor do que eu estava pensando. E aí ela vai vendo que Deus pensa nela mais do que ela mesma pensava nela. E aí ela vai ficando mais satisfeita e a coisa vai virando um círculo vicioso, virtuoso, aliás, e não um círculo vicioso. Então, assim, o autocontrole não é autocastração, que é a diferença básica também do pacífico e do pacificador, né? Bem-aventurados os pacificadores, não os pacíficos. Pacífico é a pessoa que atura tudo. Não, Deus não quer, Jesus não quer pacíficos. Não. Pacificador, sim, é a pessoa que traz a paz. Ela traz a paz e ela sempre porta a paz consigo. Ela não é a geradora de conflitos. E, se possível, ela é aquela que apresenta a paz também, onde há conflitos. Mas ela não é aquele ser aquele ser amorfo, ou aquele ser que não tem opinião sobre nada. Não, o manso não é isso. O manso é aquele ser que traz soluções, mas é um ser atuante. É um ser atuante, é um ser propositivo, é um ser inteligente, tranquilo.
né? Um ser tranquilo, propositivo, calmo, elegante, tranquilo. Respeita, sabe, gente? Então, isso é que eu acho muito interessante. Eu falei para vocês da questão dos hormônios, né? Eu tenho um quadrinho aqui que fala o seguinte, que os hormônios da felicidade, que eu achei interessante, que eu achei na internet, é o seguinte, a dopamina, né? Só a título de curiosidade para vocês. A dopamina é um dos hormônios que traz a sensação de felicidade. A dopamina, ela vem de fazer exercícios diariamente. Então, fazer exercício gera dopamina. Dormir em média 8 horas por dia gera a dopamina também. Celebrar pequenas conquistas desperta dopamina em nós. Existe um outro hormônio também da felicidade, que é a endorfina. Ela é gerada normalmente quando a gente ri com amigos, quando a gente pratica hobbies, quando a gente canta e dança. A endorfina é gerada nessas ocasiões. A oxitocina é gerada em situações diferentes. É gerada quando você medita, quando você demonstra afeto ou quando você realiza boas ações. E a serotonina, ela já é de um outro jaiz. Ela já é gerada mais quando você agradece, em preces, quando você busca estar em contato com a natureza ou ter memórias especiais. Então, são todas práticas, né, que a gente pode incorporar nas nossas vidas para podermos despertar esses hormônios da felicidade. Existe uma técnica também, várias são as técnicas, tá, gente? Eu não sou a pessoa mais indicada para conversar sobre isso. Melhor seria se vocês conversassem com os terapeutas, com os psicólogos, cada um. Recomendo quem quiser, quem puder, né, fazer uma terapia, é muito interessante, né, com os nossos profissionais aí. Mas uma técnica importante quando você está numa condição de irritação ou então ansiedade profunda é a respiração. A respiração é a forma mais natural e mais eficaz de você reencontrar a calma, porque ela lida com um dos processos mais primitivos do nosso cérebro, que está aqui na base, da ligação da medula com a base do cérebro, que é uma região que a gente tem uma série de células que trabalham neste processo de liberação destes hormônios da tranquilidade, da calma, e que se a gente respirar, fizer um trabalho de respiração, nós oxigenamos estas células, isso nos traz a sensação de tranquilidade. Por isso, é uma técnica muito boa quando você sente que perdeu o controle, de si mesmo, né? Uma técnica muito interessante é você prender a respiração. Você prende a respiração e conta 4 segundos. Quando você terminar de contar o 4º segundo, você solta a respiração de uma vez, bem profunda, solta tudo. Aí você prende de novo, e fica com aquele peito preso, a impressão que vai explodir. Aí 4 segundos, solta tudo, aí você sente que o ombro desce. Prende de novo, 4 segundos. Na hora que você faz isso 4 vezes, você já está mais relaxado. Respirar lentamente. Se você começa um exercício de respiração lenta e gradual, isso faz com que você comece a oxigenar essa região do cérebro, e isso desperta a sensação de calma. Então, é uma das técnicas mais eficazes para que nós adquiramos o autocontrole nesses momentos de irritação, nesses momentos de ansiedade profunda. Estes são todos treinamentos que, assessorados pela questão da prece, pelas boas leituras, e por outros recursos mais poderosos, como eventualmente a medicação que nos for indicada, ou
a terapia, né, da psicologia, me falhou a memória agora, o nome, gente, não é psicodrama, não, é um outro nome que eles dão, mas o psicólogo sabe te falar. Eles têm técnicas diversas que podem também te ajudar nesse processo de controle, tá certo? Então, era isso que nós tínhamos a trazer para vocês, nessa visão que a doutrina dos espíritos vai nos dar sobre o controle da irritabilidade e do autocontrole, para que nós possamos nos tornar seres mais mansos e mais tranquilos. Lembrando sempre que mansidão não quer dizer simplesmente seres pacíficos e amorfos e inertes, mas sim seres atuantes, autocontrolados e no controle da sociedade, porque é estes seres que a sociedade do futuro precisará. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho de vocês. Nós agradecemos, Marcelo, nós agradecemos, né? Hoje foi dia de nós filosofarmos com Marcelo, de nós vemos aí a ciência nos detalhes de nossa evolução de Homo sapiens, viajamos lá na religião também, no Evangelho, no Sermão da Montanha, belíssima passagem do Evangelho. Muito obrigado, né? Os nossos internautas estão conosco aqui, né? Nós temos o Moisés, que fez vários comentários aqui, né? Vou pegar algum deles aqui, que o Moisés é o nosso senhor dos insights aqui, né? Ele vai ouvindo as palestras, de repente ele tem um insight e joga aqui no chat pra gente, ele está dizendo aqui que a mansidão é fruto da sabedoria, o homem que se deixa levar por sentimentos violentos age como um tolo. É verdade, eu concordo completamente. A Mércia, né, que é a nossa assessora aqui, né, está agradecendo, Marcelo, né, pela explanação. Jesus te abençoe, dando boa noite a todos. Está conosco também aqui a Silvia Aparecida, né, a Simone já tinha falado, já apareceu aqui na telinha. Muito obrigado aos amigos né, pela participação, por estar conosco essa noite, né, que espero que a gente tenha a capacidade, né, de sair da live aqui e já começar a colocar em prática, né, aquilo que conseguiu observar da sua palestra, do estudo da noite de hoje. Muito obrigado mesmo, Marcelo. Eu que agradeço também. Agradeço a todos pelos comentários, tá? Pela atenção de vocês. Obrigado mesmo. Sim, aí, para fechar a noite, né, vamos aproveitar o máximo aqui. Se você pudesse fazer a nossa prece de encerramento, eu ficaria muito feliz. É possível? Sim, claro. Vamos fazer, então. Vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, ao Mestre Jesus, buscando alcançar as esferas superiores, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, mas com os corações unidos, em um só pensamento, pela nossa casa espírita, pela fraternidade espírita, Lares Unidos, que possamos, Mestre, estar em uníssono com os nossos irmãos que não puderam estar aqui também, que todos estejam bem, endereçando um pensamento aos familiares de todos aqui presentes, que as famílias estejam bem, estejam saudáveis, abençoe e protege os nossos mentores espirituais e a todos nós, que o Brasil possa estar protegido, o mundo também, e que logo, logo possamos estar reunidos novamente num abraço fraterno. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, e ficamos por aqui. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Boa noite, companheirinhos. Semana que vem tem mais, hein? Tchau. Tchau.